Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos Estados Unidos da América, parte 2, o processo de independência e a expansão territorial dos Estados Unidos da América. Nós vimos na nossa última aula alguns aspectos da colonização inglesa na América do Norte. Primeiramente, a influência das tradições religiosas puritanas, principalmente a ideia de assembleia e das decisões coletivas em assembleia. Essa foi uma característica que marcou os primeiros tempos da colonização, quando as decisões das companhias de colonização, assim como as decisões nas cidades fundadas a partir do processo de colonização, se davam através de assembleias. Isso também está relacionado à ideia do autogoverno, ou do self-government, a ideia de que o indivíduo ele tem como direito natural a liberdade e, sobretudo, a liberdade de gerir os seus próprios negócios, de proteger a sua propriedade privada. Esse é um pensamento muito influenciado pelas ideias do filósofo inglês John Locke, um dos pais do pensamento liberal moderno. Uma outra característica é a autonomia econômica que as colônias inglesas adquiriram na América. Ao contrário do que aconteceu com a experiência portuguesa, com a experiência espanhola, onde havia um aparato administrativo da corte muito mais presente nas colônias, no caso inglês ocorreu o que se costuma chamar de negligência salutar. Os primeiros tempos da colonização se deram num período em que a coroa britânica estava envolvida com os seus conflitos internos, com as disputas de poder entre a coroa e o parlamento, entre a burguesia mais próxima ao rei, ligada às tradições mercantilistas, e uma burguesia mais ligada ao investimento, ao desenvolvimento das manufaturas e desejando ter mais poder no parlamento. Enfim, a Guerra Civil Inglesa, ou também a chamada Revolução Inglesa, que pôs fim à monarquia absolutista na Inglaterra, implantando o regime de monarquia parlamentar constitucionalista. Enquanto esses conflitos internos ocorriam, as colônias que foram se constituindo no continente americano, elas foram atingindo um certo grau de autonomia, tanto do ponto de vista político-administrativo, da gestão dos seus próprios negócios, como eu já falei, como também do ponto de vista econômico. Nós falamos que, através do comércio triangular, surgiu nas colônias, sobretudo na região chamada de Nova Inglaterra, envolvendo as colônias do norte, Massachusetts principalmente, a partir do porto de Boston, nós teremos o desenvolvimento de um comércio e de uma burguesia colonial ligada à manufatura e ligada ao comércio internacional. Algo também que é muito singular da colonização inglesa na América. Nós não vamos ver isso se repetir na América Portuguesa ou na América Espanhola. A presença de uma burguesia mercantil na colônia que competia com a burguesia metropolitana no que diz respeito ao comércio internacional. E diante dessa autonomia e desse desenvolvimento econômico dessa região das colônias mais ao norte, pode-se verificar também um grande crescimento populacional. Na metade do século XVIII, somando a população das 13 colônias, havia cerca de 1,5 milhão de pessoas vivendo na América inglesa. Nas colônias da Nova Inglaterra, pode-se observar uma densidade demográfica, uma concentração de pessoas num ambiente urbano, desenvolvimento de um modelo colonial urbano. Nós vimos que desde 1636, por exemplo, em Massachusetts, foi fundada a Universidade de Harvard. Desde 1638, na mesma década, também em Massachusetts, em Cambridge, já havia uma tipografia capaz de editar livros, de produzir panfletos. Em 1733, em Nova York, circulava um jornal semanal chamado The New York Weekly. Ou seja, aspectos muito pouco comuns num universo colonial. Enquanto isso, nas colônias do Sul, você tinha aquele modelo mais tradicional de colonização. Uma maior integração à lógica mercantilista, ou seja, um modelo econômico baseado no sistema de plantation, que é aquele modelo organizado em grandes latifúndios, com a utilização de mão de obra maciçamente de escravizados africanos, caracterizada também pela monocultura e por uma produção voltada para o mercado externo, diretamente com a metrópole. Então, de certa forma, essas colônias ao sul elas estão mais alinhadas ao modelo tradicional de colonização mercantilista. Certamente, o que nós vamos assistir no século XVIII, do processo que vai acabar levando à independência dos Estados Unidos,
é uma diferença entre esses dois modelos de colonização e a sua relação com a possibilidade de independência. Será que as colônias do Norte e as colônias do Sul terão o mesmo interesse em se tornar independentes da metrópole? Bom, é isso que a gente vai ver aqui ao longo da nossa aula. Em 1756 estourou uma guerra que foi o primeiro conflito, pode-se considerar, que tenha tido proporções mundiais, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial no início do século XX. Eu estou falando da Guerra dos 7 Anos, uma guerra que envolveu ao mesmo tempo a Europa, conflitos na América e também na Ásia. A Guerra dos 7 Anos ela começa nesse momento aí, na metade do século XVIII, com conflitos desenvolvidos na região do Sacro Império Romano Germânico. É um conflito inicialmente germânico relacionado à expansão territorial da Prússia, que é um reino germânico próspero, desenvolvido, e que busca conquistar território dos demais estados germânicos dentro do Sacro Império Romano Germânico, como a Áustria, a Saxônia, a Baviera. Então esse conflito ele se desenvolve nessa região aqui do nosso mapa. E o que a Inglaterra e a América têm a ver com isso? É porque a Grã-Bretanha era aliada da Prússia nesse processo. E, ao mesmo tempo, quem apoiava o outro lado envolvido nessa guerra, ou seja, os outros estados germânicos, era a França. Então aí você já tinha um sistema de alianças que colocava em lados opostos Inglaterra e França. Né? E a Inglaterra e a França tinham também disputas econômicas, comerciais, tanto no Mar do Norte quanto no Mar Mediterrâneo, e, como nós já vimos, no continente americano. Então, essas disputas, nesse contexto bélico da Guerra dos 7 Anos, elas vão acabar se desenvolvendo também entre Inglaterra e França. E isso começa quando, nesse ponto mais ou menos aqui do Mar Mediterrâneo, onde havia uma pequena ilha de domínio inglês, chamada Menorca, foi invadida pelos franceses. Isso aconteceu em 1756. Quando a França invade essa pequena ilha de Menorca, isso bloqueia o acesso da Inglaterra aos mercados pelo Mar Mediterrâneo. Como represália, os ingleses começam a avançar sobre os territórios franceses aqui na América do Norte. E aí se estabelece então um conflito, tendo de um lado os franceses com o apoio dos indígenas que viviam nessa região, que eram inimigos dos colonizadores ingleses e dos colonos aqui das 13 colônias, e do outro lado as tropas britânicas com o apoio dos seus colonos aqui das 13 colônias. Em 1758, 2 anos depois dos conflitos, os ingleses dominam a cidade de Quebec, na entrada do Rio São Lourenço, é o primeiro núcleo de colonização francesa no Canadá, e em 1760, 2 anos depois, dominam Montreal. E com isso passam a avançar sobre os domínios franceses ao redor aqui dos Grandes Lagos, na América do Norte, avançando pelo Mississippi e dominando toda a Louisiana, que era a área de dominação francesa. A Guerra dos 7 Anos se encerra então em 1763 com a vitória da Inglaterra. Bom, a vitória britânica na Guerra dos 7 Anos, ela trouxe o domínio sobre todo o território francês do Canadá, que nós podemos ver aqui ao norte, e mais os domínios franceses na região central da América do Norte, a chamada Louisiana. Isso trouxe para os colonos perspectivas de grandes vantagens, pois agora havia mais territórios ingleses a serem colonizados. Então havia uma perspectiva, uma possibilidade de expansão territorial das colônias em direção ao oeste. No entanto, apesar de ter vencido a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra teve muitos prejuízos, muitos gastos com a guerra. E isso trouxe a necessidade de uma recuperação econômica. E para essa recuperação econômica, a Inglaterra decide então enrijecer o seu controle sobre as 13 colônias. É o fim da chamada negligência salutar, que permitiu que essas colônias se desenvolvessem de forma tão autônoma. E de que maneira reforçar esses laços coloniais? Primeiro, através do aumento dos impostos, da cobrança de novos impostos. E, em segundo lugar, atacar as 13 colônias naquilo que permitia com que elas tivessem a autonomia que conquistaram, que foi justamente o contrabando através do chamado comércio triangular.
Então, para isso, a Inglaterra decide agir em duas frentes: aumentar a presença militar britânica nas 13 colônias e combater o contrabando praticado pela burguesia mercantil da colônia. Então nós vemos aqui a repressão metropolitana sobre as 13 colônias, né? A primeira medida foi o chamado Ato de Proclamação, em 1763. O que dizia esse ato de proclamação? Os colonos, que estavam todos animados com a possibilidade de expandir os seus domínios em direção ao oeste, tiveram as suas expectativas frustradas com esse ato de proclamação, porque ele proibia o acesso dos colonos ao vale do rio Ohio, que descia mais ou menos por esse ponto aqui até desaguar no rio Mississippi. Então, pela Virgínia, né, se podia avançar com a colonização por esse ponto. Então, esse ato de proclamação de 1763 proibia isso, proibia, e, portanto, a expansão para o oeste. Ao mesmo tempo, ele estabelecia que todos os novos territórios conquistados pela coroa britânica após a Guerra dos 7 Anos seriam administrados diretamente pelo governo inglês e não pelos colonos, por novas colônias de forma autônoma, como tinha sido a colonização aqui das 13 primeiras colônias. Uma outra medida adotada foi no ano seguinte, já em 1764, a Lei do Açúcar. O que era essa Lei do Açúcar? Bom, como nós vimos, né, os colonos eles praticavam o chamado comércio triangular, né? Isso, só para lembrar, vendiam os produtos coloniais na metrópole, pescado, peles, madeira, traziam os produtos manufaturados da metrópole para vender na colônia, ao mesmo tempo vendiam rum, uma bebida alcoólica que eles produziam a partir do melaço, do açúcar, e o tabaco, né, que eles desenvolveram a partir do contato com os indígenas. Vendiam na África, compravam escravos e vendiam tanto para as colônias de plantation do sul, para a produção do algodão, como nas Antilhas inglesas, que eram ilhas aqui do Caribe pertencentes à Inglaterra, e daqui eles compravam esse açúcar, esse melaço, para produzir nas suas manufaturas o rum. Então, essa Lei do Açúcar taxava com altos impostos esse açúcar comercializado aqui nas Antilhas. Então, os colonos americanos, eles, ao comprar o açúcar aqui, agora eles compravam por um valor bastante elevado. Tudo isso começa a provocar uma reação negativa por parte dos colonos, que começam a tentar pressionar o governo inglês para revogar essas leis, tentam driblar o controle estabelecido por essas leis através do contrabando e etc. No ano seguinte, em 1765, mais uma lei repressiva é implantada pelo parlamento inglês. É a lei do aquartelamento. Essa lei do aquartelamento obrigava as 13 colônias a receberem os militares ingleses e fornecerem tudo o que era necessário para o seu estabelecimento nas colônias, a alimentação, a manutenção dos quartéis, enfim. E junto com essa lei foi publicada a chamada Lei do Selo. Essa Lei do Selo, como eu falei para vocês no início, né, havia tipografias gráficas que publicavam livros, panfletos, jornais que circulavam pelas 13 colônias. Todo esse material agora, para circular, ele precisava ter um selo, um carimbo do governo inglês, né? E para receber esse selo era preciso pagar. E além de pagar para ter o selo, os órgãos da administração da coroa britânica tinham acesso a todo esse material impresso que circulava pela colônia. Então isso tornava possível o estabelecimento de uma censura sobre que tipo de ideias, que tipo de conteúdos circulavam pelas colônias. Sobretudo aqueles conteúdos considerados perigosos para o governo inglês, como as ideias de liberdade, as críticas à economia mercantilista, a ideia de independência, de livre comércio. Essas ideias começam a ser então perseguidas pelo governo inglês a partir da Lei do Selo. Como reação a isso, um grupo de colonos da Nova Inglaterra funda um grupo chamado os Filhos da Liberdade, que exigiu justamente o fim da censura e a revogação da Lei do Selo. Nesse momento não se falava ainda em independência. Esse grupo, por exemplo, dos Filhos da Liberdade, não é que eles queriam a independência das 13 colônias ou daquelas colônias da Nova Inglaterra. Eles, inclusive, se declaravam apoiadores do rei inglês, enfim. Não é o caso ainda de independência, mas já é uma reação contra essas medidas mais repressivas da coroa. Uma outra prática dos colonos, a partir desse momento, passa a ser fazer entre as 13 colônias acordos de não importação de produtos ingleses. Então a ideia era boicotar a entrada dos produtos ingleses nas colônias, como forma de reação a essas
medida. Essa reação deu resultado. No ano seguinte, em 1756, a lei do selo foi revogada. Mas, em 1767, mais uma lei foi implementada. Na verdade, não uma lei, mas um conjunto de novos tributos que foram aprovados pelo parlamento inglês, que receberam o nome de Leis Townshend, ou Atos Townshend. Townshend era o sobrenome do ministro da Economia britânico, que passou a taxar uma série de produtos manufaturados que vinham da metrópole. Reagindo a esses atos Townshend, nós teremos o início de revoltas populares pelas cidades da Nova Inglaterra. E mais uma vez, os acordos de não importação, o boicote à entrada desses produtos britânicos, né? Mais uma vez, isso teve resultado. Em 1770, o governo da Inglaterra então suspende esses atos Townshend sobre quase todos os produtos que vinham da metrópole, menos o chá, que era um dos principais produtos que as companhias de comércio inglesa traziam das Índias, né? Vendiam na Inglaterra e também vendiam na América. E os colonos americanos, eles também praticavam esse comércio e competiam com a burguesia mercantil da metrópole. Por conta dessa questão de manter os tributos sobre o chá e continuarem as revoltas populares nas cidades, ocorreu um episódio nesse mesmo ano de 1770, na cidade de Boston, que ficou conhecido como o Massacre de Boston, né? Quando civis se manifestando pelas ruas da cidade de Boston, próximo ao porto de Boston, foram fuzilados, né, por militares ingleses no meio dessas manifestações. Aqui nós podemos ver, aqui é possível ver então, né, a linha de tiro dos soldados britânicos que usavam esse uniforme vermelho, aqui seguindo a ordem do seu comandante, né, que queima-roupa contra um grupo de manifestantes, né, quando morrem 5 homens e outros 6 ficam feridos. Após o massacre de Boston, né, aumenta a repressão inglesa sobre as colônias, sobretudo as localizadas mais ao norte. Em 1773 foi publicada a Lei do Chá. Essa Lei do Chá, como eu falei para vocês, a burguesia colonial mercantil, ela competia internacionalmente com a burguesia da metrópole no comércio do chá, né? E essa lei do chá, então, ela proíbe a circulação de navios da colônia fazendo o comércio do chá, né, e cria um monopólio do comércio do chá para a Companhia das Índias Orientais, a empresa inglesa responsável por fazer o comércio colonial. Reagindo a essa lei do chá, no final do ano de 1773, ocorreu a chamada Festa do Chá em Boston, né, no porto de Boston, quando vários navios da Companhia das Índias Orientais estavam ali atracados, carregados de chá, um grupo de colonos vestidos como se fossem indígenas, invadiram os navios e destruíram toda a carga de chá, lançando as caixas de chá no mar, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Aqui nós vemos os colonos aqui no porto comemorando, né, enquanto esses colonos aqui fantasiados de indígenas, tentando incriminar os indígenas como se fossem eles que estivessem praticando aquilo ali, né, lançavam as caixas de chá no mar, né. Isso causou um prejuízo enorme para a Companhia das Índias Orientais, né, e fez com que a Inglaterra endurecesse ainda mais a pressão sobre os colonos. Em 1774, de todas essas leis e essas restrições que vieram acontecendo, desde lá a lei do açúcar, foram publicadas as chamadas leis intoleráveis. Por que foram chamadas de leis intoleráveis? Porque essas atacaram diretamente aquilo que era mais importante para os colonos da Nova Inglaterra. Primeiro, fechou o porto de Boston, né? Ou seja, os colonos não poderiam mais praticar o comércio triangular. Além disso, exigia dos colonos o pagamento de uma indenização à Companhia das Índias Orientais pelo prejuízo causado pela festa do chá de Boston, né? Pela perda da carga do chá ocorrida naquele episódio. E os colonos envolvidos no episódio deveriam ser levados a julgamento na Inglaterra. Outra medida dessas leis insustentáveis foi a proibição do autogoverno da colônia de Massachusetts. E ainda aprofundou a lei do aquartelamento, obrigando os colonos a ceder as suas próprias casas, os prédios privados, para abrigar os militares ingleses, que chegavam em número cada vez maior para a colônia. Então vejam, né? Primeiro,
ataque à liberdade dos colonos, né, com a presença cada vez maior de militares ingleses, ataque à propriedade privada, fechando o porto de Boston, impedindo o comércio realizado pelas colônias e mais, obrigando os colonos a cederem as suas próprias casas, suas próprias propriedades para abrigar militares ingleses. Essas medidas foram consideradas intoleráveis pelos colonos, né? Por isso chamadas de medidas intoleráveis, porque atacaram aquilo que eles mais valorizavam, né? A liberdade e a propriedade. Então, com isso, os colonos reagiram convocando o primeiro Congresso Continental realizado na Filadélfia. Esse congresso foi formado com representantes eleitos por cada uma das colônias, exceto a colônia mais nova, a colônia da Geórgia, que não mandou representantes. E nesse congresso foi elaborado um documento, o Direito dos Colonos, exigindo a participação de representantes das 13 colônias no parlamento inglês. A ideia era de que, se o indivíduo não tem representação política, ele não é obrigado a pagar aqueles impostos. Se ele não tem representação política naquele estado, ele não pode ser taxado por aquele estado. Esse congresso também cria a Associação Continental. Essa Associação Continental era um órgão que iria controlar em todas as colônias e organizar o não intercâmbio comercial com a Inglaterra. Ou seja, essa associação iria organizar o boicote aos produtos ingleses. Com isso, os militares da Marinha Inglesa cercam Massachusetts, cercam o porto de Boston e começam a haver confrontos entre colonos e militares ingleses. No ano de 1775, os conflitos entre os colonos e os militares ingleses se intensificam, né? E aí é convocado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, né? Esse segundo Congresso Continental da Filadélfia, pela primeira vez, traz claramente a ideia de independência das colônias inglesas na América. Até então, o que se fazia era reagir contra a criação dos impostos, contra as restrições impostas pelo parlamento inglês, mas dessa vez ficou claro que isso não seria o suficiente, que era necessário romper os laços coloniais definitivamente. Então, nesse congresso foi apresentado um documento assinado por Thomas Jefferson, contendo ali os princípios da Declaração de Independência dos Estados Unidos. No segundo congresso da Filadélfia foi criado também o Exército Continental, que reunia as forças militares das 13 colônias, formando um exército que seria comandado por um fazendeiro da Virgínia chamado George Washington. Esse é o George Washington. Aqui nós vemos alguns soldados do Exército Continental usando uma farda parecida com a farda britânica, só que ao invés do casaco ser vermelho, é um casaco azul. Aqui nós vemos a insígnia do Exército Continental, formado por uma centúria romana, que é aquele uniforme dos soldados do Exército Romano da Antiguidade, né? Com uma espada saindo do interior dessa couraça romana. No alto, um gorro, que é o barrete frígio, que é um gorro vermelho que simbolizava a ideia de revolução. No alto, uma cascavel, mostrando o espírito de resistência dos colonos. Cruzados aqui uma lança e uma baioneta, né, duas armas, uma lança e uma baioneta. De um lado, a bandeira das 13 colônias. Do outro lado, a bandeira do próprio Exército Continental. Aqui um tambor com as baquetas, né, marcando a marcha dos soldados, e aqui canhões e balas de canhão aqui pelo chão. No ano de 1775 tem então início a Guerra de Independência entre o exército continental dos colonos e as tropas britânicas. Nessa guerra, o exército continental, os colonos, contarão com o apoio francês. A França vai ajudar com dinheiro, com armas, munição, suprimentos, e também vai receber a ajuda financeira dos holandeses. E por que franceses e holandeses estariam apoiando os colonos norte-americanos na sua independência? Ambos eram rivais da Inglaterra, né? A França tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, então apoiar os colonos era uma forma de enfraquecer a Inglaterra. Afinal de contas, a Inglaterra perderia uma colônia desenvolvida, riquíssima, né? Com o apoio francês e holandês, os colonos conseguem vencer a guerra. No dia 4 de julho de 1776 é declarada a independência dos Estados Unidos. Aqui nós podemos ver
o Thomas Jefferson apresentando no Congresso da Filadélfia a Declaração de Independência. E mesmo assim a guerra ainda continua e se estende por alguns anos. Somente em 1781 é que se dá a vitória definitiva dos Estados Unidos da América, quando as tropas inglesas se rendem. E em 1783 é firmado um tratado de paz entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, o que são os Estados Unidos após esse tratado de paz, né? São os 13 estados mais os territórios do Noroeste. Em 1787, no mês de julho, foi então feito o Estatuto do Noroeste, estabelecendo as regras para a ocupação desse território do Noroeste, prevendo então e estimulando a expansão territorial dos Estados Unidos da América. O Estatuto do Noroeste previa que cada núcleo de ocupação nos territórios do Noroeste, ao atingir a quantidade de 5.000 habitantes, poderia formar uma assembleia para redigir suas próprias leis. Quando atingisse um número superior a 60.000 habitantes, poderia então se fundar um Estado e reivindicar a incorporação desse Estado à União, fazendo com que esse Estado se tornasse mais um dos Estados Unidos da América. Previa-se a liberdade religiosa, o respeito aos direitos civis dos cidadãos, previa uma boa relação com os indígenas, respeitando a propriedade de suas terras, não podendo tomar deles sem consentimento as terras. As guerras contra os indígenas deveriam ser guerras consideradas legítimas, justificadas pelo Congresso. E também esse Estatuto do Noroeste previa que os novos estados a serem criados não poderiam ser estados escravocratas, ou seja, não poderia haver escravidão nos novos estados. Bom, várias dessas medidas previstas no Estatuto do Noroeste não foram respeitadas pelos norte-americanos, né? Nós vimos um massacre dos indígenas a partir dessa expansão, assim como a manutenção da escravidão nos novos estados que foram sendo criados, principalmente na região sul, a partir da Geórgia, a partir da Carolina do Sul, da Carolina do Norte, da Virgínia, serão estados escravocratas que manterão a estrutura da economia de plantation. Estabelecidas as regras pelo Estatuto do Noroeste, começa então a expansão territorial norte-americana. Em 1791, aqui nos estados do norte, surge o estado de Vermont, em 1791. Em 1792, o primeiro estado do território do Noroeste, o Kentucky, seguido em 96 pelo Tennessee, a partir da Carolina do Norte. Então, fazendeiros da Virgínia foram ocupando esse território, né, até ele atingir a população suficiente para que se reivindicasse a criação de um novo estado, né. As terras foram demarcadas e o Congresso, então, aprova a criação desses estados e a sua incorporação à União. Em 1803, a Louisiana, toda essa área aqui, que pertencia inicialmente à França e que os ingleses tomaram na Guerra dos 7 Anos, agora foi comprada pelos norte-americanos ao governo da Inglaterra. E mais uma área, então, destinada à ocupação, seguindo as regras estabelecidas lá pelos Estatutos do Noroeste. Além da compra da Louisiana, foi fundado mais um estado, o estado de Ohio, aqui no Vale do Rio, Ohio. Em 1812, no território da Louisiana, foi criado então o estado da Louisiana, aqui tendo a cidade de Nova Orleans e a foz do rio Mississippi, e o acesso aqui ao Golfo do México, e ao comércio aqui pelo Atlântico, pelo Mar do Caribe. Em 1818, nós vamos ver o surgimento do estado do Illinois e os territórios ingleses do norte, essa região aqui. Então, essa margem aqui do Mississippi vai sendo ocupada por novos estados americanos. Essa região a oeste da Geórgia, onde surgiram os estados do Mississippi e o estado do Alabama, eram regiões ocupadas por grupos indígenas, principalmente os Cherokees, que viviam em conflito aí com fazendeiros da Geórgia, que vinham ocupando esse território em guerra com os indígenas. E após a ocupação e a criação, em 1819, desses dois estados, os indígenas Cherokees recorreram à Suprema Corte norte-americana, reivindicando o que estava escrito no Estatuto do Noroeste, afirmando que lá previa que os territórios indígenas não podiam ser invadidos, etc. A Suprema Corte deu ganho de causa aos indígenas, mas o presidente da República de então, o presidente Andrew Jackson, não mandou cumprir a ordem do tribunal e os estados se mantiveram lá. Ao mesmo tempo da fundação do Mississippi e do Alabama, esse território da Flórida todo aqui, que pertencia à Espanha,
Espanha, que já havia também sido invadido pelos norte-americanos, foi agora formalizada essa ocupação norte-americana com o pagamento de 5 milhões de dólares à Espanha, que então comprou a Flórida. Em 1820 foi criado o estado do Maine, estabelecendo aqui então a fronteira com o Canadá. E em 1821, mais um estado aqui na margem oeste do rio Mississippi. Essa região toda aqui da margem oeste do Mississippi era uma região ocupada por índios nômades que pastoreavam búfalos, eles montavam a cavalo, né, consumindo a carne, vendendo a pele, os chifres, enfim. Já havia vários grupos ali, os Sioux, os Dakotas, os Pawnees, os Apaches, e esses grupos foram brutalmente exterminados pelos colonizadores nesse momento aqui, da fundação do Missouri, por exemplo, na fundação em 1836 do Arkansas. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Esse período, a década de 1820, 1830 até a década de 1860, esses 30, 40 anos aí serão o período de maior extermínio indígena nesse avanço territorial dos Estados Unidos da América. No ano de 1821, o vice-reino da Espanha conseguiu se tornar independente da Espanha, fundando aqui um novo país, o México. E esse território do México também vai ser alvo de disputa aí com os norte-americanos nesse processo de expansão. Em 1834, foi criado um novo estado, porém esse estado foi criado pelo Congresso americano para ser o território indígena onde iria reunir várias nações indígenas, inclusive os Cherokees, que perderam território aqui para a criação do Mississippi, do Alabama, enfim, eles todos seriam forçados a viver nesse território aqui. Eram as chamadas 5 nações civilizadas, né? Os Cherokees, os Chickasaw, os Creek, os Choctaw e os Seminole. E a região sul desses territórios, que é essa região aqui do México, já vinha sendo invadida também por fazendeiros já há um certo tempo. Em 1836 foi criado o Arkansas, mas já havia no território do México e a presença de vários fazendeiros norte-americanos que buscavam a independência desse território e a sua integração aos Estados Unidos da América. Em 1835, essa região, com o nome de Texas, reivindica a integração aos Estados Unidos da América. Em 1837, teremos a fundação do Michigan, no norte, na região dos Grandes Lagos. E em 1845, então, o Texas consegue a sua integração aos Estados Unidos. Então, essa parte toda aqui do território do México foi tomado pelos Estados Unidos, né? A partir da invasão de fazendeiros que ocuparam o território, reivindicaram a independência desse território como um estado e foram atendidos em 1845. Com isso, inicia-se uma guerra entre o México e os Estados Unidos, o México tentando recuperar o território perdido aí para os Estados Unidos. Essa guerra durou 3 anos, de 1845 até 1848. Nesse ano de 1848, surge um novo estado na margem oeste do Mississippi, o estado de Iowa, e é feito um acordo com a Inglaterra, o compromisso com a Grã-Bretanha, definindo aqui o paralelo número 49 como limite entre os Estados Unidos da América e o Canadá. Além disso, também foi criado o território do Oregon, né, mais uma área para ser ocupada por estados norte-americanos. Em 1848 termina então a guerra entre Estados Unidos e México, né? E olha o resultado dessa guerra. Além do Texas, o México perde também todo esse território aqui, que vai receber o nome de Território do Novo México. Mais ao norte, o território de Utah, e é fundado logo de cara o estado da Califórnia. Esses territórios ainda vão dar origem a outros estados, mas a Califórnia já vai ser ocupada pelos Estados Unidos como o estado da Califórnia. E por que isso acontece de forma rápida? Porque havia acabado de ser descobertas ali minas de ouro, e isso acelera a corrida da expansão norte-americana para essa região da chamada costa oeste, ou costa do Pacífico. A mineração se torna a atividade mais lucrativa do oeste norte-americano e acelera a chamada marcha para o oeste a partir desse momento, aí metade do século XIX. Esse período é um período então de grande expansão, de grande desenvolvimento econômico, de grande aumento populacional. Em 1850, nesse mesmo ano, foi publicada uma lei chamada Homestead Act, que estimulava a migração para essa região, oferecendo o direito de exploração gratuita de terras nessa região pelo período de 5 anos. Então, com isso, você veja, aí em 1850, quando começa esse processo, a população dos Estados Unidos da América era de cerca de 23 milhões de pessoas.
Em 1890, 40 anos depois, você vai ter 63 milhões de pessoas, um crescimento de 36,5% da população em 40 anos. Em 1853, no extremo norte ali, é fundado então o território de Washington, dividindo o território do Oregon em território do Oregon e território do Washington. Em 1854, o território de Nebraska e o estado de Minnesota expande a sua área, o seu território, né? Em 1859, o estado do Oregon é criado na costa oeste, né? E assim a gente vai finalizando a ocupação do território dos Estados Unidos da América com a criação do território de Dakota, né, na fronteira com o Canadá. Ao longo desse processo todo, da primeira metade do século XIX, o que nós vimos foi um desenvolvimento econômico muito grande dessa região, né? A gente vê aqui o rio Mississippi, mas vários outros rios cortam o território norte-americano, a maioria deles desaguando no Mississippi. Esses rios são navegáveis e por eles circulavam várias embarcações levando e trazendo mercadorias. Nós vamos ver o desenvolvimento de fábricas na metade do século XIX, com máquinas movidas a vapor, um sistema de fábricas, ou seja, os Estados Unidos vai fazendo a sua revolução industrial nesse período. A existência de ouro na costa oeste vai estimular e possibilitar a criação de ferrovias cruzando todo o território nacional. Então nós vamos ter ferrovias ligando a costa leste à costa oeste. Porém, após todo esse desenvolvimento, começam a surgir os conflitos. Conflitos referentes à política econômica, ou seja, as tarifas de importação, por exemplo. Enquanto os estados do norte defendiam uma política econômica protecionista, fazendo com que os produtos estrangeiros fossem mais caros, pagassem mais impostos para entrarem no país, para proteger o desenvolvimento da sua própria indústria, os estados do sul que tinham negócios com os outros países e importavam produtos ingleses, etc., eram contra, né? Em relação à organização dos novos estados, quer dizer, a escravidão se manteve na maioria dos estados, enquanto no norte era proibida a escravidão e havia um interesse em abolir a escravidão em todo o território nacional, porque a escravidão era vista como um entrave para o desenvolvimento do capitalismo. Então surge um forte movimento abolicionista no norte, que gera conflitos com os estados do sul. Então, esses conflitos todos levaram os estados do sul a decidir deixar a União, a se separar da União. E quando os estados do sul se separam da União e formam os chamados estados confederados, os estados do norte, ou seja, a União, decide então declarar guerra contra os estados do sul para reincorporá-los ao seu território. Essa é a chamada Guerra de Secessão. Mas esse é um assunto que nós vamos estudar num outro momento. Então, os principais pontos que nós vimos até aqui. Em primeiro lugar, ver e entender as características da colonização inglesa na América. Em segundo lugar, a Guerra dos 7 Anos e as suas consequências para as 13 colônias. Ou seja, o reforço dos laços coloniais por parte da Inglaterra, o aumento da exploração colonial, criando novos impostos, criando ali a lei do açúcar, a lei do selo, as tarifas Townshend sobre os produtos manufaturados vindos da metrópole, a lei do chá, as leis intoleráveis, né, que foram votadas pelo parlamento britânico, que fecharam o porto de Boston para acabar com o comércio triangular das colônias, a exigência de pagamento da indenização pelo prejuízo do chá destruído ali no episódio da festa do chá de Boston, a permissão para que as tropas militares inglesas tomassem as propriedades dos colonos. Tudo isso provocou uma reação muito negativa por parte dos colonos, que convocaram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, reunindo representantes de quase todas as colônias, menos a Geórgia. Dali, os colonos elaboraram um documento reivindicando participar do parlamento inglês para atuar nas decisões também, uma vez que eles estão submetidos a pagar esses impostos, eles querem então ter participação política. Vejam, não estão falando em independência, eles estão falando da ideia de Reino Unido, né? Ou seja, fazer parte do governo britânico via parlamento. A criação de uma associação continental para organizar uma estratégia de não importar mais os produtos da metrópole, né, boicote aos produtos da metrópole. Os confrontos com os militares ingleses aumentam no ano de 1775, e isso vai levar à convocação do segundo Congresso Continental da Filadélfia, e nesse segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 75, é que se decide mesmo pela independência, se vota a Declaração de Independência dos Estados Unidos,
e é criado o Exército Continental, liderado por George Washington, para enfrentar as tropas inglesas. Com o apoio da França e da Holanda, o Exército Continental se sai vitorioso e é proclamada a independência dos Estados Unidos em 1776. Esse Congresso da Filadélfia se mantém como sendo o poder legislativo até a implantação da República e da nomeação de George Washington como presidente da República em 1789. Né? É implantada, então, uma república presidencialista com o princípio do federalismo, com a autonomia desses estados em relação à União. Esses estados estão unidos por essa Constituição. Né? A defesa da liberdade, da propriedade privada, que são fundamentais, né, que é o que orienta o destino desse país, né, e a expansão territorial em direção ao oeste, né, que marca então aí a história dos Estados Unidos da América no século XIX e a sua Constituição, então, enquanto um país industrializado, né, que promove seu processo de industrialização e de expansão territorial. Bom, então por hoje é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.